Bom, La Défense nasceu numa vontade que eu tive enorme quando nasceram os meus filhos, de criar alguma coisa que pudesse prepará-los para viver neste mundo que nós vivemos, um mundo cheio de violência, cheio de inseguranças. Todo pai, quando nasce os seus filhos, a gente tem essa insegurança, né? A gente se preocupa como vai ser o futuro dessas crianças diante de um mundo tão violento. A gente percebe que hoje as pessoas, inclusive, têm menos filhos devido à preocupação. Poxa, mas é esse mundo que eu vou deixar para os meus filhos? E a minha preocupação foi essa. Então eu criei o La Défense justamente para trazer um preparo. Poxa, como que eu faço para os meus filhos estarem preparados para viverem neste mundo cheio de violência? Então, o La Défense nasceu nisso, nesse intuito, nessa vontade, nasceu desse desejo de um pai em relação ao preparo dos filhos. E como que eu fiz isso? Eu preparei algumas matérias, dividi dessa forma, para cada matéria trazendo um ensinamento para, por exemplo, como sair de uma violência moral, de uma violência psicológica, de um bullying nas escolas. E aí a ideia foi se expandindo, foi crescendo, até, por exemplo, agora já pensando em outras pessoas, por exemplo, no bullying corporativo, na violência, na importunação de uma mulher que está no metrô e o cara vem importuná-la sexualmente, moralmente, psicologicamente. Então a coisa cresceu, se expandiu, mas ela nasceu lá atrás, no desejo de um pai em relação à proteção dos seus filhos. A violência sempre é muito perceptível para nós, né, que vivemos principalmente numa cidade grande como São Paulo, apesar que a violência está espalhada em toda a nossa nação. Acontece que quando nascem os filhos, a cabeça do pai, né, nasce um pai também junto com os filhos, e a cabeça muda. Então eu digo que as estradas parecem que se tornaram mais perigosas, a velocidade nas estradas, quando eu estava no automóvel, parece que tudo se tornou mais perigoso. Então eu comecei a diminuir a forma da velocidade que eu estava dirigindo, eu diminuí a velocidade, a forma de eu lidar com as pessoas mudou, no sentido de ser menos agressivo, porque tudo pode acabar atingindo a minha família, atingir os meus filhos. Então a comunicação não violenta começou a entrar mais em ação, a inteligência emocional se fez fundamental e essencial no meu modo de agir, e tudo isso começou a mudar em mim. Então o desenvolvimento pessoal foi necessário. Então eu comecei a pensar em desenvolvimento pessoal, em autodefesa estratégica, tudo isso porque eu precisava mudar antes de ensiná-los a mudar nesse sentido. Então ele nasceu sim com o nascimento do Davi, e depois com o nascimento da Laura, que é uma menina nascendo. Poxa, como essa menina vai viver neste mundo com todo esse tipo de assédio, com toda essa questão do machismo em relação à mulher? Como que eu posso ajudá-los a viver aí? Não dar o peixe, né? Ensinar a pescar, exatamente. Prepará-los, porque uma impressão que eu sempre tive, na verdade eu sempre convivi muito bem com a ideia da morte. Por quê? Porque a morte ela pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que daqui 2 minutos eu já não esteja vivo. Ninguém sabe o momento que a gente vai morrer. Então eu sempre preparei as coisas para que elas possam andar, mesmo que eu não esteja mais protagonizando a minha vida. Então, se eu morrer, eu já deixei um manual escrito para o Davi, por exemplo, um manual de conselhos. O nome do manual é Conselhos de um Pai para um Filho. E lá eu coloco tudo que eu acho importante ele saber. Então, assim, eu já estou preparando. Se eu morrer, a Natália já sabe, eu entrego isso para o Davi, né? Então, esse tipo de preocupação que eu tenho é de prepará-los para viver nesse mundo. Por exemplo, uma das coisas é: leia sempre o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios da Bíblia, da Palavra de Deus, é o livro da sabedoria. É um manual de vida, de como você deve viver essa vida bem vivida, abundantemente. Acredito que tem uma frase do Victor Hugo que ele fala: dizem o quão violentas são as águas do rio, mas não percebem o quanto as margens do rio as oprimem.
O que significa que muitas vezes a gente vê a violência, mas não percebe o que gerou aquela violência. Por que aquela violência? A palavra de Deus em Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até os dias de hoje se faz violência para tomar, com grande violência, em algumas traduções, o reino dos céus. Ou seja, violência depende do ponto de vista. Nós devemos tomar o reino dos céus com grande violência, diz a palavra de Deus. Então esse tipo de violência não me parece ser pejorativo, não parece ser negativo, parece ser necessário. É necessário ser violento para tomar o reino dos céus. Então, o conceito de violência precisa ser muito bem alinhado. Se nós dissermos que devemos tomar, por exemplo, um lugar onde há muita violência, se você entrar ali passivamente como um cordeiro, você vai se dar mal. Você talvez nem consiga entrar neste local. Então, se o cidadão de bem viver passivamente como um cordeiro, provavelmente ele vai ser aniquilado rapidamente. Eu digo em relação à falta de atenção situacional, a falta de, às vezes com extrema ingenuidade. Então é importante equilibrar as coisas. No momento de ser leão, dominar a situação e controlar bem a situação. No momento de ser cordeiro, existe esse momento de você agir com mansidão, agir com uma comunicação não violenta, existe também. Mas por isso que o La Défense vem, para ensinar que momento que você deve agir com violência para combater a violência e que momento que você deve usar a comunicação não violenta para combater também a violência. É possível combater a violência com não violência? É possível, mas tem uma estratégia para isso, existe uma metodologia para você colocar isso em prática. Porque se você tomar o remédio na dose errada, ele não faz efeito, né? Então, assim, uma grave doença é necessário um remédio de alta dose, que ele seja bem efetivo, né? Para a gente tratar algo realmente alarmante, nós precisamos entrar com bastante vigor, com bastante ênfase, com bastante energia. Então é nesse sentido. Existem as duas possibilidades, mas há a necessidade de uma metodologia e de uma técnica bem aplicada. Nunca nós estamos seguros. Desde o momento em que nascemos, nós convivemos com a possibilidade de morrermos. Isso é uma questão de lógica. E a segurança, ela está mais atrelada às ferramentas que obtemos ou conquistamos, porque nós, sabendo que tipo de violência nós estaremos enfrentando e que tipo de ferramentas podemos utilizar para combater essa violência, ou pelo menos nos proteger dessa violência, nos sentimos mais seguros. E a sensação de segurança é o grande objetivo do La Défense. Segurança, não há como você ter uma segurança total, absoluta. Ainda o cristão que tem a sua segurança baseada em Cristo, na proteção de Deus, na proteção soberana, nós sabemos que precisamos estar sempre atentos. Sejamos inofensivos como a pomba e astutos como a serpente. Precisamos estar espertos, precisamos estar astutos como a serpente e inofensivos no sentido de não fazer mal ao próximo, a não ser que este próximo esteja querendo fazer o mal para nós e percebemos que a nossa vida está em jogo, que a nossa integridade física está em jogo. Aí sim é uma outra questão, que a gente precisa estar bem atento para nos proteger. O La Défense sempre visa a proteção do indivíduo, a defesa, a autopreservação. Isso é inerente ao ser humano, a autopreservação. Isso é desde os primórdios, o ser humano já tem isso como instinto de proteção. Se eu fizer assim no seu olho fecha sem você mandar esse comando. Ele é algo involuntário, né? Um movimento involuntário do corpo, porque é autopreservação, então ele fecha para proteger a menina dos olhos. O La Défense se baseia em dois pilares: a autodefesa estratégica, que foi um método que eu criei, essa estratégia na autodefesa, que não é apenas a autodefesa física.
Quando se fala em autodefesa, as pessoas têm já vem à mente a autodefesa, que é a pancadaria, se defender de um soco, de um golpe, de um chute, de uma facada, de uma arma de fogo, e não é isso. A autodefesa é muito além disso. É se defender, por exemplo, saber se proteger de um xingamento, de uma ironia, de uma tiração de sarro, de um escárnio, né? Então, como se proteger disso? Há necessidade de reagir a isso? Então, é toda essa questão que está muito além de uma defesa física. E o outro pilar do La Défense é o desenvolvimento pessoal. Eu acredito que o La Défense vem para isso, para nos desenvolver como pessoas em todos os sentidos. Eu uso um exemplo que eu gosto, que eu tenho um dos pontos na minha vida que eu vejo que eu preciso me desenvolver, é saber cozinhar. E isso a minha esposa já está me ajudando. A Natália sempre fala, poxa, então vamos separar um dia para que você comece a cozinhar. Porque isso é uma necessidade que eu sinto. Eu sinto que para me desenvolver mais um pouco, eu devo fazer coisas que eu ainda não faço. Eu comecei a pintar quadros. Eu não pintava quadros, eu só desenhava grafite. Quando eu comecei a pintar quadros, eu percebi, poxa, me desenvolvi. Eu desenvolvi e descobri uma capacidade que eu não sabia que eu tinha. Por isso o desenvolvimento pessoal é tão fascinante, tão encantador, porque ele traz uma capacidade a mais, um brilho na vida da pessoa que ela não tinha antes. Isso eu acho muito interessante. Então esses dois pilares realmente são a base do La Défense. A autodefesa estratégica e o desenvolvimento pessoal. E respondendo a tua pergunta, nós nunca estaremos totalmente preparados, mas sempre numa crescente. Todas as pessoas têm condição total de ser um aluno ou um praticante da autodefesa estratégica, participar dessa família La Défense. Claro, todos têm condição, mesmo as pessoas com alguma deficiência física ou com alguma debilitação, que perceba que não consegue, acha que não consegue acompanhar os outros, porque aí entra o autoconhecimento. Você sabendo as suas limitações, você sabendo quais são os seus medos, você sabendo até onde você pode, é claro que você não vai se cobrar a fazer e agir como uma pessoa que não tem aquela limitação. Por exemplo, uma pessoa que não tem um braço e quer praticar autodefesa, é possível? Claro que é possível. Então ela vai se preparar muito mais na região das pernas, com chutes, com agilidade nas pernas. Ela pode usar um equalizador, um bastão retrátil, por exemplo, para utilizar na autodefesa, no braço que ela tem. Então você consegue adaptar a dificuldade daquela pessoa para que ela possa aplicar a autodefesa estratégica com alta efetividade diante das suas limitações. Então qualquer pessoa, um idoso é capaz, uma criança é capaz. Por exemplo, uma criança, se ela souber o conceito do que é o bullying, como funciona o bullying, por que o bullying acontece, como não ter uma postura de vítima, ela consegue tranquilamente aplicar a autodefesa estratégica e não ser uma vítima do bullying. Uma criança consegue. Um idoso que está sendo ali, talvez violentado moralmente por um cuidador, por um filho que infelizmente não está agindo como deveria, e violentando moralmente, psicologicamente, com xingamentos, com humilhações, se ele sabe a autodefesa estratégica, ele sabe lidar com essa situação. Ele pode agir de uma forma que ele se preserve, com respeito, não tendo uma postura de vítima, sendo ali a pessoa que domina aquela situação. Existe essa possibilidade sim. Então qualquer pessoa pode sim. E mesmo uma mulher, né? Hoje em dia nós percebemos aí uma força, um movimento em favor das mulheres, o que é muito importante e o que é crucial, porque nós realmente temos na história da humanidade um machismo muito grande, uma confusão das ordens bíblicas, uma distorção, né? E eu acredito que o diabo age dessa forma, distorcendo as coisas. Então, uma ordem que era certa começou a ser distorcida, houve um desequilíbrio, houve um machismo sim. O que é o machismo que eu entendo? É o homem não agindo como homem, é o homem querendo subjugar o sexo oposto, subjugar a mulher, e que não convém, nem isso agrada a Deus, nem é a ordem de Deus, é apenas uma distorção.
Agora, ser másculo, agir com masculinidade, não tem nada a ver com machismo. Ser másculo é para isso que você foi feito. E isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus. Quando temos na nossa consciência de que tudo que fazemos deve glorificar a Deus, fica muito mais fácil, porque nós entendemos para que fomos chamados, entendemos o nosso propósito, entendemos a nossa função no mundo. E por isso que o desenvolvimento pessoal traz aí uma das matérias, o autoconhecimento. Quando você entende para que você veio e para que você serve, fica muito mais fácil. Então, agir com masculinidade não é subjugar o sexo oposto, pelo contrário, é valorizar a sua companheira, é valorizar aquela que está ao seu lado, é valorizar as funções da mulher, e a mulher precisa entender a sua função, para que ela também não confunda as funções. Então é um assunto que a gente precisa trabalhar bastante ainda. Esse movimento vem para ajudar, claro, a valorizar a mulher, mas existem muitos ajustes que precisam ser feitos e um alinhamento aí no conceito do que é ser uma mulher empoderada. Olha, o curso do La Défense, como eu havia dito no início, é um curso que eu fiz para os meus filhos. Então, você imagina, a Bíblia diz, até vocês que são homens maus conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu que sou o Pai Celestial. Então, o que Deus quer falar com isso? Se um pai, o filho pedindo pão, o pai dará pedra? Claro que não. Um filho pedindo peixe, o pai dará serpente? Claro que não. Porque o pai quer dar o melhor para os seus filhos. Então, esse curso eu criei nesta intenção de dar o meu melhor. Toda a bagagem que eu tenho nesses 20 anos, mergulhado aí nas artes marciais, na autodefesa, e aí eu criei a autodefesa estratégica, eu coloquei todo o meu conhecimento, tudo que eu sei sobre arte marcial, tudo que eu sei em toda a vivência que eu tive, treinando com a seleção brasileira de taekwondo, algumas aulas de boxe, jiu-jitsu, capoeira, toda essa vivência de artes marciais e sempre vendo vídeos, estudando, vendo outros mestres e professores, toda essa bagagem que eu tive durante esses 20 anos, como faixa preta de taekwondo também, indo em campeonatos, sempre fui competidor. Na minha família somos em 5 faixas pretas. E a gente fala muito sobre arte marcial, né? É o assunto de afinidade, o assunto em comum que temos. Então, no final de semana a gente vai falar sobre arte marcial? Sim, sempre a gente está falando sobre esses assuntos. Eles sempre vêm à tona. E com toda essa bagagem, eu trouxe o extrato que eu conheço de melhor. Eu fiz um resumão de tudo isso e estou trazendo para o La Défense. Então, no La Défense tem ali o extrato, a essência do que essa vivência nos possibilitou. Uma vivência de 5 pessoas nas artes marciais, trocando informações o tempo inteiro. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa só é capaz de aprender se ela se esvaziar primeiro. Jesus fala assim para os discípulos: aquele que quiser vir após mim, esvazie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você vier com seus conceitos, com aquilo que você já aprendeu, não é possível você aprender algo novo. Você precisa se esvaziar para você se encher. O Bruce Lee fala: se você quiser tomar do meu chá, esvazie a sua xícara para que você encha a sua xícara do meu chá. Essa é a utilidade da xícara, você poder esvaziar para encher novamente. Você primeiro precisa esvaziar a sua xícara. Aí, o que você vai aprender depende muito do que você quer aprender. Você tem um coração ensinável? Você está liberta aí dos preconceitos, daquilo que você já tem de bagagem na sua vida? Se você estiver, você pode aprender qualquer coisa, não é só no La Défense. Qualquer coisa na vida, você pode aprender algo novo sempre. Olhando uma criança correndo, você pode aprender. Você pode aprender com um pássaro voando. Aí depende muito da sua percepção. Agora, você esvaziando a sua xícara, você pode sim aprender no La Défense. Até porque o La Défense, ele é focado no desenvolvimento humano. Qualquer pessoa pode se desenvolver, qualquer pessoa pode aprender a se defender, até porque isso é inerente ao ser humano, como havia dito. Então, qualquer pessoa pode aprender. Depende muito daquele que aprende. Bom, o meu curso, ele é um curso que eu fiz com toda a excelência. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou engajado e
focado naquilo que eu faço e faço com excelência, e por isso eu acredito que esse curso é o melhor que temos no mercado. De tudo que eu tenho visto, e eu tenho visto outros cursos de autodefesa, claro, eu não posso ser um alienado, sair vendendo algo sem ver todos os que estão aí no mercado, até porque eu também sou um eterno aprendiz. E como um eterno aprendiz, eu sempre busco saber mais. Então eu sempre busco outros cursos e outras formas de aprender. E eu percebo que está um pouco aquém daquilo que eu gostaria. Então eu coloquei a minha excelência para que possa suprir as minhas necessidades também, as necessidades dos meus filhos. Então, veja, as pessoas ensinam muitas vezes na autodefesa. E a autodefesa, quando ela é ensinada, a gente sempre está abordando aí a autodefesa física, a defesa pessoal física. E o La Défense vai além. Então já começa daí. O curso ele é diferenciado porque ele ensina a se defender dos vários tipos de violência. E para quem não sabe, eu vou dar alguns exemplos: violência virtual, violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. Existem uma infinidade de violências. Então eu percebo que os outros cursos trazem uma proteção física e eu trago um diferencial que é a proteção em todos os sentidos. Outro ponto interessante de nós colocarmos aqui é que muitos desses cursos trazem uma defesa irreal, uma defesa que é bonita de ver na câmera. São movimentos mirabolantes, movimentos bonitos realmente, com torções, com aplicações de técnicas que são efetivas, mas talvez aplicadas aí por uma pessoa que tenha uma experiência muito grande na arte marcial e ela sabe exatamente o tempo de reação, ela sabe de onde vem o golpe porque tem muita experiência, mas ela acaba sendo irreal para uma pessoa que é leiga, que nunca fez uma aula de arte marcial. Então ela vai querer se defender de um cara por exemplo, que tem uma massa corporal muito maior do que ela vai querer colocar isso em prática, vai se dar mal, vai virar uma vítima da violência, vai se tornar estatística de um feminicídio, de um homicídio. Olha só. Então existe muita irresponsabilidade como em qualquer área. Existem pessoas honestas e pessoas mal intencionadas querendo apenas vender os seus cursos. Então por que fazer o La Défense? Porque eu coloco ali o meu coração. E quando a gente coloca o coração naquilo que a gente faz, o Ayrton Senna tem uma frase: tudo que você vai fazer, faça com muito amor, com muita determinação e com muita perseverança. Mas eu acho interessante quando ele fala com muito amor. E que significa isso? Colocar o seu coração, fazer com excelência. No La Défense eu coloco o meu coração, como eu disse, eu fiz isso para os meus filhos, com todo o amor de um pai. E então eu tenho esse diferencial em relação a outros tipos de violência e também coloco ali aplicação prática para uma pessoa que é leiga no assunto saber aplicar de forma simples e eficiente, de forma rápida, um aprendizado que seja muito fácil. Bom, eu sou fundador do La Défense, eu criei o La Défense, que significa a defesa em francês, e eu coloquei esse nome em francês porque em homenagem a Napoleão Bonaparte, que é o imperador francês. Todo mundo conhece Napoleão Bonaparte e por isso eu tenho o nome Napoleão. La Défense, a defesa, Academy, quando eu comecei a entender que o La Défense se tornou algo muito maior, que era algo para ser ensinado. Então é uma academia de ensino de defesa. É basicamente isso o La Défense. Eu sou Napoleão Neto, conhecido como Napoleão Neto no La Défense, em homenagem ao meu avô, Napoleão também. O meu nome, Guilherme, significa protetor, escudo, defesa. Olha que interessante. A minha profissão é advogado, um defensor. Olha aí, novamente. Então a gente entende o propósito da nossa vida, entendendo os sinais que a vida nos traz, para onde a nossa vida está direcionando. Então eu sou defensor, protetor. O meu mestre Jesus Cristo também é considerado um advogado. Então um protetor, um defensor, aquele que nos defende de nossos pecados. E eu entendo que La Défense faz todo sentido na minha vida e na vida daqueles que pretendem ser também, se tornarem defensores da sua família, dos seus amigos que estão à sua volta quando saem
em algum lugar, e eu sempre procuro proteger aqueles que estão à minha volta. Então, se eu saio num restaurante, eu sempre vou me colocar numa posição estratégica para que eu esteja de olho na saída, na entrada daquele estabelecimento, para ser a proteção dos meus amigos, dos meus familiares, e é esse tipo de conceito que eu quero passar no La Défense. Eu sou advogado, como eu disse, eu sou especializado em direito, eu tenho especialização pelo INSPER em proteção de dados e privacidade, eu sou pós-graduado em processo civil, também pós-graduado em gestão estratégica de negócios pela Universidade Mackenzie, tenho 20 anos de experiência nas artes marciais, eu tenho 25 anos, acredito, nas artes marciais, 20 anos como professor de defesa pessoal, de autodefesa. Somos em 5 faixas pretas de taekwondo em nossa família. A minha esposa é faixa preta, o meu pai é faixa preta, os meus irmãos são faixas pretas, o meu irmão é terceiro dan de taekwondo. E toda essa vivência possibilita ter uma maior qualidade no ensino do La Défense. Eu sou casado com a Natália, tenho 2 filhos, o Davi e a Laura, são crianças ainda, e por isso o La Défense veio numa boa hora para construir aí um melhor preparo para eles, para viverem nesse mundo tão atribulado.